Começando mais um programa Caminho do Equilíbrio e como sempre com assuntos maravilhosos e hoje eu estou trazendo o Alcir Marques, ele é naturopata biomolecular há mais de 20 anos, mestre em medicina oriental e doutor em filosofia terapêutica, presidente e fundador da empresa terapêutica nutricional e desenvolvedor da metodologia CRIAR. Tudo bem, Alcir? Tudo bem, nossa, é um grande prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz, honrado aí pelo convite e principalmente de um tema tão importante que a gente está levando para a sociedade brasileira e mundial, que é saúde integral. Sim, e hoje em dia as pessoas estão procurando cada vez mais alimentação saudável, Sim. né? E você está com um método agora que é o CRIAR. Como que você conseguiu chegar nesta alimentação tão saudável assim, ô Alcir? Olha, eu estou há muitos anos na área terapêutica, então desse trabalho da saúde integrativa, eu fui levado porque eu estive em contato com a doença muito cedo. Minha mãe, eu era criança, eu acho que eu tinha 6, 7 anos, a gente andava e ela sofria de ataques epiléticos, tinha convulsões, isso, aquilo, e aquilo foi me colocando muito a par do que era a necessidade de se ter saúde. Sim. E muito cedo também eu fui levado para o yoga, eu comecei a praticar yoga já aos 14 para 15 anos de idade, tive a oportunidade de também, foi eu acho que um dos pontos que me ajudou muito com a estrutura do CRIAR, já em 1998 eu estive fazendo a minha primeira viagem à Índia, lá como instrutor de yoga, e eu fiquei a par das técnicas milenares, das técnicas de purificação natural, coisa que aqui podemos dizer assim, não foram mandadas ou foram escondidas, podemos dizer assim, de alguns lobbies, porque precisamos saber como cuidar da nossa saúde. Sim. E você falou uma coisa muito importante, saúde. A nível de alimentação, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque a alimentação hoje virou um paradigma para todos nós. Tantas pessoas que nos procuram no consultório, que tiveram uma mudança fundamental de alimentação. Eu tenho pessoas vegetarianas que vão fazer o tratamento, e isso já não há pouco tempo, 5, 10, 15, 20 anos, e mesmo assim tem muitos problemas de saúde. Então, como que vamos esclarecer isso? Se você tem uma alimentação saudável, você faz uma boa hidratação, por que teu organismo não está respondendo? E aí foi um dos elos, Rose, que me chamou a atenção, porque quando eu ia para a Índia, a gente fazia uma técnica da medicina ayurvédica, junto com as práticas de yoga, chamada de Kriya. E o Kriya, para eles, é do sânscrito, hoje como uma língua morta, como fosse o latim para nós. Sim. Que é purificar, significa purificar, limpar, harmonizar. Então esse método, ele veio da Índia? Nós trouxemos a metodologia de lá. Sim. Para conseguir adaptar a nossa realidade aqui. Sim. Porque, de fato, a forma que ele é feito lá, Rose, é muito precário. E a gente faz como se fosse uma escovação, uma limpeza, um banho meio forte a nível celular. E nós tivemos que trazer para cá, fomos estudando durante 3 anos com cientistas, com bioquímicos, com nutricionistas, e fomos adaptando a verdadeira realidade. Hoje, se você entrar na internet, você vai ver assim diversos tipos de desintoxicação, de detox caseiros. E aí que está. Eu e a nossa equipe de médicos, nossos profissionais que trabalham com o CRIAR, a gente tem um cuidado muito grande porque é muito fácil. Olha que interessante, é muito fácil até você mexer com a estrutura do fígado, você eliminar aquele lodo biliar, aquela bile que fica. Mas o problema não é somente fazer essa limpeza. Imagine a situação, você tem um tapete na frente da tua casa, aqueles tapetes que ficam na porta, e está ali recebendo chuva, está recebendo sol, está recebendo barro, lama. Imagine você pegar vamos dizer assim, uma escova de aço e passar em cima dele, sem antes fazer uma preparação. Então, lá na Índia, a gente fazia muito isso. Como eu sou instrutor de yoga, para nós era muito, muito gostoso. Eu era adolescente, muito novo ainda, então a gente ficava de ponta cabeça, a gente fazia as limpezas de ouvido, de nariz, essa parte das vias aéreas, a gente fazia limpezas
fantástica. A gente colocava uns cordões por aqui, tirava pela boca, era maravilhoso, Não, sabe? mas aqui os brasileiros não têm esse hábito, Não né? tem esse hábito. E até uma coisa um pouco estranha para nós. Mas fazíamos toda aquela limpeza intestinal, fazíamos a limpeza estomacal, fazíamos todas as práticas do criar. E cada vez que eu ia para lá, eu voltava e tentava praticar muito comigo. Sim. Era gostoso, mas eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer isso. A minha última viagem, que vai fazer 9 anos e meio aproximadamente à Índia, depois que nós saímos da World Development Parliament, eu tive a oportunidade de ficar 12 dias no Ashna, que é um hospital, meio precário, mas é um hospital indiano, com as práticas do yoga, com uma vivência que a gente ia fazer junto com o grupo. E imagine só, em 12 dias que eu fiquei lá, eu entrei, fizemos a nossa ficha, eu estava 100% saudável, ao meu ver. Meus exames laboratoriais 100% em ordem, tudo em ordem. E eu entrei, foi marcado lá 89 quilos. 12 dias que eu fiquei, tanto a nível de meditação e as limpezas e purificações, você não acredita. Eu saí de lá com 75 quilos. Eu eliminei 14 quilos sem estar doente. E eu comecei a pergunta, da onde vem isso? E claro que hoje, amadurecendo essa ideia, após quase 10 anos do Criar no Brasil, a gente sabe que quase tudo que a gente tem contato, a gente gera uma agressão ao nosso organismo. Sim. E o nosso corpo reage de diversas formas. E eu, estudando muito a medicina tradicional chinesa, a gente sabe que na medicina tradicional chinesa, o fígado não é nada mais, nada menos do que o grande comandante, ele é o nosso general. Então, você está falando sobre o fígado, né? E eu quero que você fale um pouco, depois do comercial, sobre o fígado. Vamos para um breve comercial. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/TVAbertaSP. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Alcir, você vai falar agora a respeito do fígado, né? E você trouxe algumas imagens, né? Você pode falar a respeito? Olha, eu trouxe uma imagem aí do intestino, tá? Onde que nós estamos com diversos tipos de doenças voltadas. Você pode ver que hoje tem impermeabilidade intestinal, sim, nós temos uma dificuldade na assimilação. Obstipação. Isso. E o que acontecia dos meus tratamentos integrais, tratamentos naturais? Eu sentia que muitas pessoas que mesmo recebendo toda a ortomolecular, toda a biomolecular, fazendo a reposição dos micronutrientes essenciais, não reagiam. E daí eu comecei a observar que após fazer a limpeza hepatobiliar com toda aquela sequência da fase 1, fase 2 e detox, que é uma coisa que nós aprimoramos dentro do programa Criar, a gente percebeu que a gente conseguiu fazer com que o organismo viesse a absorver. Mas pelo que você está falando, Alcir, as doenças elas começam no fígado e no intestino? Seria? Olha, eu te digo assim, ó, as doenças de uma forma geral, ela tem um caminho. Ela começa lá se acumulando nas toxinas, sim, vão passando para as inflamações, vão gerando as degenerações, mas em si, o que acontece? O fígado não é nada mais, nada menos do que o nosso general. Sim. Então, como eu estava falando anteriormente, dentro da medicina tradicional chinesa, o fígado é o general. E ele é um grande laboratório. Sim. Só que eu acho que a gente dá muito pouca atenção ao fígado. O trabalho que a gente tem que desenvolver, e outra coisa, o fígado, a maioria das patologias envolvidas diretamente com o fígado, elas são são silenciosas. Sim. Tá? Então, dentro dessa parte, a gente tem que cuidar que muitas vezes, quando ele te avisa alguma coisa, é tarde demais. Então, esteatose hepática, que são doenças assim que estão vindo com tudo. E 90% da população está sofrendo, né? Vamos falar o português eu acho declarado, que, assim, né? Existe, principalmente
a parte das alterações metabólicas do fígado, eu acredito que pelo menos mais de 50% vão ter problemas no decorrer da vida. Mas então, né, Alcir, o problema é a alimentação das pessoas, né? Essa vida corrida. Sim. Porque não são todas as pessoas que têm o alcance para ter uma alimentação correta. Certo. Você sabe que no Brasil, em São Paulo, é uma correria. Como que as pessoas podem estar se alimentando melhor? Olha, eu te digo uma coisa, eu tenho a solução para isso. Que maravilha. Eu tenho a solução e eu já para conheci. Olha, o programa Criar não é nada mais, nada menos que a oportunidade que Sim. existe da pessoa fazer uma detoxificação, porque eu tenho que citar o nome, as pessoas têm que entender isso aqui. Detoxificação Essa é o que imagem o nosso... que nós estamos vendo agora, né? Isso, esse mesmo, o programa Tá. Criar. Então, a detoxificação é o que o corpo tem que fazer naturalmente. Mas só que, Rose, cada vez mais, cada geração, as pessoas estão tendo mais dificuldade de acessar isso no organismo. Então, o programa Criar foi desenvolvido principalmente para ajudar a reativar a impermeabilidade intestinal, as vilosidades intestinais, melhor Sim. dizendo, e também ajudar a retirar aquelas toxinas que ficam acumuladas. Porque o cérebro, todo mundo sabe, ele é o nosso grande construtor, serotonina, com toda isso, segundo cérebro. Mas existe um elo aí no meio deles. Se a bile não estiver sendo produzida corretamente, ele não vai deixar com que, ou não vai interromper o processo que quando a gente se alimenta, a gente transforma o alimento em quimo. Aquela pasta, ela recebe muitos ácidos. E eu acho que o grande problema está aí. Como nós estamos altamente intoxicados, a toxina começa lá com o teu estresse, começa com excesso de medicamentos, começa com principalmente pensamento, né? O estresse de uma forma geral. Sim. A parte dos metais pesados, a parte da alimentação rica. Né? Para ela ser conservada, tem um monte de coisa que está por trás disso aí. Mas o que acontece? E isso tudo vai diminuindo o processo natural. E esse seu alimento, esse produto seu Criar, ele elimina cálculos da vesícula? Ele consegue? Não, ele não elimina cálculos da vesícula. Ele ajuda o organismo a restaurar. É como se você tivesse a oportunidade, Rose, de limpar a casa. Tá. De fazer uma troca de óleo no teu motor. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? O corpo tendo condições, porque na medicina ayurvédica a gente sabe que o corpo não veio, ele não tem como formar as doenças se ele estiver recebendo tudo que você precisa. Sim. Mas você falou, as pessoas não estão tendo acesso a tudo que precisam. Então, quando ela come uma fruta e diz eu estou me cuidando, isso é muito complicado. Agora, quantas vezes e quantos anos eu fiquei recomendando para os meus pacientes que fizesse uma alimentação orgânica, uma alimentação natural, e eles tinham poucas respostas. Porque o segredo está naquilo que você sabe, que é a parte da ação intestinal. Sim. E o programa Criar, eu gostaria que você passasse novamente essa imagem, ali nós conseguimos, dentro do programa, aquele é o número 1, ele ajuda a estimular as funções, não somente dos dutos hepáticos e biliares, ele pode auxiliar, sim, a ajudar na eliminação das litíases biliares, das pedras da vesícula. Pode, aí tem que ter um acompanhamento com um profissional qualificado, treinado por nós, mesmo médico, nutricionista, terapeuta, que a gente tem um trabalho voltado a isso. O PK2, ele vai ajudar na catástase, que é o movimento de eliminação do lodo que vai ficar bem preparado na vesícula, e para quem não tem a vesícula, isso diretamente nos dutos hepáticos. E o PK3, o PK Plus Fases, que esse maravilhoso, acho que você ainda está tomando, né? Sim. Que a Rose também terminou agora o programa dela, né? Então, assim, ó, dentro dessas características, o que acontece? A gente tem ali um programa completo com uma máquina de hidrocolonterapia que ajuda muito na limpeza e faz a reposição dos nutrientes. Aí nós conseguimos completar o organismo com fase 1, fase 2, porque se não pularmos a fase enzimática, a gente tem grandes problemas com a saúde. Alcir, o nosso tempo é curto, eu agradeço a sua presença e eu deixo o convite para você retornar no programa. E um grande beijo a todos vocês.